Aí, agora tá ficando mais alto. Boa noite, Manuel. Boa noite, Hugo. Tá conseguindo me ouvir, né? Não, mas bem, não tá muito alto, mas dá para ouvir, sim. O meu tá legal, a voz tá boa. Tá, só tá com um chiado. Não sei se é do fone, se é do ambiente. É, deve ser o ambiente, né? Por causa do jogo que acabou agora, tá uma doideira, né? Eu moro aqui na Afonso Pena, eu moro aqui na Afonso É, Pena, sabe que é uma das avenidas principais, né? Tá uma doideira, né? E acabou o jogo agora. Eu tava ali tá. doido que acabasse. Eu falei, meu Deus, a live, o povo nem ficar naquela adrenalina do pênalti, mas foi até legal o Nossa. jogo. Ah, Acho que, como a gente falou, cada que vença o melhor, entendeu? Iana aí, tudo bom? Ianinha, a galera tá entrando ainda, por causa que acabaram de ver o jogo. Alguns nem vão entrar, se forem palmeirenses, que vão comemorar. E os corintianos ficam um pouco tristes, mas é o que eu falo. São jogo é jogo, um dia um ganha, outro dia um perde. Eu acho que isso é até um exemplo que a gente está conversando hoje sobre competição. Um vai ganhar, outro vai perder. verdade. Aí o que, que vai acontecer? Lá na frente, podemos dar outros resultados. Aí o que, que tem que fazer? A persistência, ver os erros e os acertos e pronto. Eu acho que isso aí é. Oi, Aninha, entendeu? Acho que isso é importante no esporte, né, gente? Ganhar e perder, né? Verdade. Só aqui, arrumando aqui. Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é Diogo Rodrigo. Sou líder, professor líder aqui da PPC, Personal Psicocare. Hoje nossa entrevista é com o professor Cláudio, lá da Unisanta, da natação. Hoje foi uma maratona de entrevista, né? Começamos com o ex-jogador de futebol Nenê Bellarmino, depois com a Roberta Fabri, né? Levantamento de peso, e agora o professor Claudinho, da natação do Santa, falar um pouco sobre a categoria de base do Santa, né? Temos um tema aqui fixo, a importância do trabalho de base. Então ele vai falar um pouco sobre esse tema e também, primeiramente, a gente quer conhecer ele, né? Quem seria o professor, tirando a parte do professor, quem seria o Claudinho? Então, primeiramente aí, boa noite. Alguns aí são alunos meus de ginástica, outra trabalha comigo, que é a Iana, o meu braço direito, professor Hugo, Ângelo, que foi ex-nadador meu, e aí vai entrando mais pessoas, mas aí tem uma mescla de pessoas aí, alguns passaram pela minha mão, então me apresentando primeiro, que apesar que bastante pessoas me conhecem, eu trabalho no Santa há 33 anos, que eu trabalho no Santa. 10 anos eu trabalhava com tudo, os 10 primeiros anos, baby, aperfeiçoamento, parede, e esses últimos 20 anos eu trabalho com a equipe de mirins, entendeu? Zé Milton, tudo bom? Entendeu? Então agora eu trabalho com a equipe de mirins há 20 anos e fazendo a base, que eu mais para frente eu vou estar explicando qual é a importância da base e ao mesmo tempo, além de falar a importância da base, algumas dicas que eu acho que aí tem professores aí às vezes que vão entrar, eu acho que é importante saber e os ex-alunos ou alunos saberem que a gente desenvolve muitas coisas aí para o bem,
entendeu? Então, antes de eu começar aqui a desenvolver o que é um trabalho de base, eu quero ter uma coisa chamada consideração e o agradecimento a 3 profissionais, que o primeiro foi o Carlos Fuschini, ele que me incentivou ou iniciou minha vida na carreira de natação, ele que me convidou para começar numa academia. Aí logo depois, a segunda pessoa é o José Eduardo, o Zebra, que foi buscar eu lá no meu outro emprego, que não tinha nada a ver com o esporte, para trabalhar no Santa. E por último, o Edson Pegrucci, que é o Edson, que trabalhava no Santa, e ele me tirou da iniciação e mandou eu para a categoria de mirim, que hoje eu estou já há 20 anos, entendeu? Então, aí eu estou trabalhando com a base há 20 anos. Então, o que, que a gente fez? A gente desenvolveu um trabalho chamado Base para Criança. Quando fosse para o Petis, que começa a vida de federação, competições, ela já estaria preparada para competir. E antigamente ela saía do aperfeiçoamento e ia direto. Então ela não ia com tanta base, entendeu? Então esse trabalho que eu desenvolvo no Santa, estou lá há 33 anos, como eu comentei, e o trabalho de base é o que eu ia abrir para vocês. O que é um trabalho de base? Base é o início de tudo, é um alicerce. Como é que eu explico? A base é uma pirâmide. Então, se você fizer uma boa base, você vai ter uma sustentação boa. Ou chamadas colunas de um prédio, entendeu? Só que na natação, ou em todos os esportes, a base, ela se forma uma pirâmide, porque vai diminuindo o número de atletas. Por quê? Alguns param de nadar, alguns desanimam, outros também chega a uma hora, tem que trabalhar, tem que estudar numa faculdade, vai, por exemplo, ele vai fazer uma fisioterapia, ele vai ter que ficar o dia inteiro na fisioterapia. Se ele fizer medicina, então, o que eu falo de pirâmide é isso. Ele começa, a nossa base, eu acho que em todos os esportes são assim. Você está aí entrevistando várias modalidades, que eu sei, parabenizo você a pegar várias coisas que eu acho que chega numa hora que o objetivo é o mesmo. E essa formação, como eu falei, da pirâmide, é a mesma. Você, no começo, você tem muitas pessoas, aí você vai afunilando para chegar ao ápice, ao chamado pirâmide. E depois, a iniciação. Aquela criança que nunca nadou, vai fazer bolhão, vai bater perninha, aí depois que ela vai entrar na equipe. Deu para entender? Aí também. Então, a base, eu falo que eu faço trabalho de base, mas eu também, parabenizo e tiro o chapéu para uma professora de baby, tiro o chapéu para um professor de iniciação, que é aquele professor que pega, como se fala, a criancinha que não sabe nadar, faz bolhão. Então, isso que é legal. Deu para entender? E aí eu começo o meu trabalho de base. Lembrando que o trabalho de base, ou iniciação, ou baby, o professor, além de ser professor, ele tem que ser amigo. Ele não pode ser aquele professor que pronto. Não, ele tem que entender a criança, ele tem que ter como a gente fala, um abraço. Deu para entender? Então, a categoria de base é como que eu expliquei aqui, é um trabalho muito cansativo. Você tem que corrigir, ficar em cima, e como eu falei, você é 2 pessoas, você não é uma.
entendeu? Você é o professor e, ao mesmo tempo, um amigo, entendeu? Então, o trabalho de base, ele é muito importante, só que, como eu coloquei aqui, acreditar em todos. Quando nós fazemos o trabalho de base, você sabe que tem muitas crianças que se destacam e outras não. Só que aí é uma hora de você tratar todos iguais, entendeu? Então, o trabalho de base, e como eu também escrevi aqui, ó, senão a gente ia ficar várias lives, que o trabalho de base ele é muito extenso, entendeu? E como eu escrevi aqui, nós somos importantes e marcamos a criança para o futuro. O trabalho de base é igual um colégio, da primeira à quarta série, entendeu? Então, todo mundo que esteja aí na live sabe muito bem que a gente às vezes se lembra da professora do primeiro ano, do segundo, do terceiro, quando ela deu um toque, quando ela abraçou a gente, entendeu? Então, a importância da base é de suma importância a gente sempre se esforçar, entendeu? Sim. E aí, o que a gente vai fazer? Aí, o que eu coloquei na minha outra, na explanação que eu fiz aqui atrás, como é o trabalho de base? Claro, o meu trabalho de base é aí tem professores, tem técnicos aí escutando a minha live, e é o que eu falo, cada um faz da sua forma, da sua maneira, entendeu? Então, o meu trabalho de base, eu tenho duas equipes. Eu tenho uma equipe C, que é a que começa-se tudo, quando a criança sai de nadar crawl e costas, aí eu pego ela, ensino crawl, costas, peito, borboleta, pulo, eu ensino tudo. Essa seria a equipe C. E a segunda equipe, quando a criança começa a melhorar. Deu para entender? Então, a criança, quando começa ela a melhorar, você muda ela para a equipe B. E aí tem aquele negócio. Na mesma equipe, você redivide em raias. Então, por exemplo, a equipe C, minha, quando começa, eu divido em 3 equipes. Tem a equipe quando começa, a equipe mais ou menos e a equipe forte. Aí, quando a equipe forte começa a nadar forte, aí eu passo para B. Então, né, eu tenho 2 equipes, mas ao mesmo tempo você subdivide a equipe em várias raias. E agora vem a parte principal, o ensinamento. Como você ensina? Aí é aquele grande problema. Você usa a visão e a audição ao mesmo tempo. Então, você usa a audição e a visão para as pessoas aprenderem. E, por último, o toque. Quando a criança não consegue entender, aí você entra na piscina e toca na criança. Aí você fala assim, poxa, mas você tem 33 anos, você entra na piscina? Sim, eu entro na piscina, eu ensino pulo, é aonde que eu falo que é o diferencial do professor do trabalho de base. E como eu comentei, é um trabalho cansativo? É, mas não tem valor quando você vê a criança nadando, quando você vê a criança se esforçando. Então, é muito bom você poder ajudar essa criança. E sempre você estudou na FEFESP, algumas vezes, dá licença, algumas vezes você passava na borda da piscina para cá. Isso é a importância de você trabalhar com a base. Sempre você tem que estar andando do lado, corrigindo a criança, chamando a atenção da criança, e não
ficar de um lado da raia, esperando o menino ir e voltar, para depois você chegar para a criança e corrigir. Isso você via, que você se formou lá na FEFESP, e é o que a gente fala, a gente não mente. Não só não mente para você, que você viu meu trabalho, como as pessoas que estão escutando aí, ou ex-atletas, ou amigos, ou técnicos, sabem que isso é muito importante. E uma grande coisa, o treino variado. Não adianta você chegar para uma criança, um trabalho de base, você faz 10 voltas de perna. Não, faz um pouco de perna, metade disso, metade daquilo, vai para lá, volta para cá. Parece uma macarronada, você faz várias coisas para as crianças, porque criança, independente do esporte que você está acompanhando mais que eu, nas lives que você está fazendo, ela não se prende com a atenção. Você concorda comigo? Se você mandar fazer, faz isso meia hora, ela não vai fazer. Ou até os pais que também estão aí na live, que também têm pais, sabe como é. Você vai levar seu filho para a praia, você vai pegar uma bola, ele depois de 20 minutos ou 10 minutos, ele não quer mais. Então, o que você tem que levar? O que eu faço sempre. Eu levo para a praia baldinho, bola, frisbee, isso, aquilo. Por quê? Porque é muita coisa. A criança, ela não se prende a uma coisa só. Então, tudo isso que eu faço na minha categoria de base é isso, variar os treinamentos. Entendeu? E aí, finalizando o trabalho de base que eu desenvolvo, competição. Competição, o que é isso? Competição é o resultado ou o final de um trabalho feito por nós, professores. Então, alguns que estão aí, alguns técnicos, veem quando eu levo as crianças para a competição e se assustam de ver um grupo aquecer primeiro e depois outro grupo aquecer depois. Por quê? Porque é o seguinte, existem crianças que já estão há mais tempos, então elas são mais adiantadas. Tu pega e manda aquecer primeiro, que elas já sabem fazer as coisas sozinhas. Entendeu? Já as crianças que não sabem, eu aqueço depois. Para quê? Para tranquilizá-las. A criança que não sabe, coloca a touca errada. Aquela criança que não sabe, estoura o óculos. E isso é muito importante na hora da competição. Você abraçar essas crianças. Então, eu divido as crianças em 2 grupos. Aí acabaram de aquecer. Aí você tem uma coisa chamada balizamento. O que é o balizamento? É quando você leva as crianças para ir competir. Porque numa competição é igual num jogo de futebol, é igual numa competição, qualquer competição. Você não pode botar 10, 11, 12, 13, 14, tudo junto. Então, vai primeiro de 7, depois o de 8. Aí o que eu faço? Desço com todo mundo junto e na hora de botar para dentro o chamado balizamento, eu mando os adiantados primeiro entrar, explico uma coisa rápida e os que são iniciantes, eu abraço, explico de novo. Então, alguns técnicos que às vezes me acompanham, ou alguns pais, até às vezes se assustam de não ver eu na borda da piscina com o cronômetro. Claro, eu não estou falando mal de quem usa cronômetro. Eu, Cláudio, eu prefiro levar a criança até o balizamento para deixar ela tranquila. Deu para entender? Então, esse é o trabalho de base que eu desenvolvo. Entendeu? Você quer fazer alguma pergunta? Eu vi algumas perguntas aí. Eu vi algumas perguntas. Passa para mim, que eu acho, para não fugir depois das outras coisas. Tá, deixa eu ver aqui.
Como a natação pode influenciar no desenvolvimento motor? Então, a natação praticamente é um esporte, como todo mundo fala, completo. Entendeu? Então, qualquer coisa que você coloque a criança na água, ela está fazendo desenvolvimento motor. Entendeu? Então, você colocando para bater perna, para nadar crawl, para nadar costas, para nadar peito, para nadar borboleta, é o desenvolvimento motor, como a gente fala, completo. Aí você vai falar assim, o que é um desenvolvimento motor completo? Joga bola. Você está tendo desenvolvimento completo? Não, você está mais desenvolvendo os membros inferiores. Atletismo também. Então, o desenvolvimento motor na natação é uma coisa maravilhosa, porque quando nós caímos na água, nós mexemos o corpo todo, entendeu? Então, eu acho de suma importância a natação, não é querer falar mal dos outros esportes, mas em termos de desenvolvimento motor, é a natação. Legal. Deixa eu ver aqui. Qual é a importância da natação na atualidade? Essa é uma pergunta. Qual é a importância da natação na atualidade? Na atualidade, principalmente hoje em dia, que eu estou voltando agora no Santa, faz 2 semanas que eu voltei a trabalhar no Santa, a semana que vem agora será a terceira semana que a gente vai estar trabalhando, é de suma importância depois dessa pandemia. Por quê? É o que eu tinha colocado aqui de pandemia, mas como falaram desse assunto, já vamos entrar nesse assunto de pandemia, que eu acho que isso é legal, ajeitarem as pessoas perguntando, e a gente sair, é por isso que live é legal, live não é curso, quer ver, você quer perguntar uma coisa, o professor vai embora, tu não soube de nada. Então, principalmente agora, as nossas crianças, significa, eu chamo nossas porque eu amo o que eu faço, se eu estou lá há 33 anos, é porque eu amo, e as crianças, eu chamo as nossas crianças, porque eu, lá no Santa, eu não trato as crianças como atleta, eu considero como minha família. Então, as nossas crianças ficaram numa época muito triste. Como eu falo, o que eu sinto, porque eu tenho uma filha de 9 anos, as crianças perderam 4 meses de infância. E uma coisa triste, ficaram em 4 paredes. Então, o que aconteceu? Coordenação motora ficou precária, porque a criança não corria, não brincava, não andava de bicicleta, não fazia nada. Segunda coisa, alimentação foi precária, comeram muitas besteiras e, além da alimentação, o sono, que tinha criança que ia dormir 1h da manhã, 2 horas, não tinha sono. E, por último, os pais, a maioria dos pais, perderam as crianças para os jogos, o computador. As crianças não queriam fazer nada. Porque nesta época de pandemia, eu não parei no Santa. Eu continuei dando atividades para as crianças e toda semana eu fazia uma videochamada individual para cada criança. Deu para entender? Então eu tenho mais de 50 crianças. Aí o que eu fiz? Eu botei quarta-feira um grupo, sexta-feira outro grupo. E falava com a criança uma por uma. Eu acho que foi importante fazer isso. E outra, eles retornaram há 2 semanas, para mim foi ótimo o que eu fiz. Foi cansativo? Foi, porque esse problema de horário, tinha criança que eu ligava de manhã, meu filho está dormindo, eu ligo 7 horas da noite. Olha, meu filho não tem problema, eu ligo na quinta. Não tem problema, eu ligo na domingo. Eu tive, graças a Deus, eu ajudei as crianças, e as crianças me ajudaram a eu não pirar.
que eu estava ficando pirado de ficar em casa, estava me sentindo inútil. Então, para mim, eu ajudei as crianças e as crianças me ajudaram muito. Então, eu ligava para um horário, um para o outro, e foi bom, porque quando elas voltaram à natação, essas 2 semanas, claro que não voltaram todos, que temos que respeitar os pais, quem quiser que volte, volte. Quem ainda não quiser, eu respeito, e eu não tenho o que falar, mas a grande parte eu estou tomando cuidado, que é o significado, o protocolo de saúde. Estamos tomando lá cuidado lá de protocolo de saúde, passando álcool em gel, limpando as cadeiras, as crianças entram na água, entram de máscara, depois tira, coloca. Todos os protocolos eu estou tomando cuidado para com as crianças. E o vínculo que eu tive com elas, de estar conversando, foi legal pra caramba, que elas começaram a se dar bem. Entendeu? E, fora isso, eu fiz vídeo, fiz brincadeiras, fiz desafios, inventei coisas, papel, uma folha que eles colocavam o que eles queriam, colavam na folha, peguei uma garrafa PET, mandei eles inventarem alguma coisa, peguei uma caixa de leite, mandei eles inventar alguma coisa. Então, graças a Deus, deu para suprir a necessidade, mas neste momento, as nossas crianças estão precisando muito de atenção, carinho, não no momento treino. Não adianta agora ficar dando tiro, cronômetro, nada disso. Eles estão precisando de amigo, fazer um exercício físico e, como eu falei, melhorar de novo a coordenação motora, que as nossas crianças ficaram sem coordenação motora e elas estão totalmente desatentas. Então, nós estamos aí voltando de novo a chamar atenção, fazer eles prestarem atenção e a coordenação motora. E outra, no momento, saúde, natação, vai trabalhar a coordenação motora e ela trabalha mais do que todas as modalidades, o pulmão. E agora, no momento, nós temos que ter um pulmão bom, uma boa respiração, para se pegar um Covid, vai ser uma doencinha pequena, não vai ser essas pessoas que vão ficar internadas, que eu agora, a live não é para ficar falando sobre isso, mas é o que eu falo, algumas pessoas que estão internadas, ou às vezes faleceram, é que não cultivaram o corpo. A pandemia veio para você cultivar o corpo e outra, e dar valor para a enfermeira e dar valor para o professor, ver que nós fazemos a diferença, entendeu? Então a pandemia veio para dar pontos para nós, professores, enfermeiros, que estão ajudando muito, e ao mesmo tempo a saúde. A saúde. Nós não podemos ficar bebendo, fumando, comendo igual um louco, comendo besteira. Então, a pandemia veio para a gente cultivar nosso corpo. E nós vamos cultivar o corpo com o quê? Fazendo os esportes e procurando profissionais, como você e eu, de educação física, né? Vê se alguém fez outra pergunta, por favor. Meio que você matou algumas perguntas que eram meio parecidas aqui, né? Então, aí é o que eu falo, as pessoas que perguntaram, eu dei uma explanação geral, se deu para entender, sim, legal. Se tiverem dúvidas, pode perguntar, principalmente professores que estejam começando hoje em dia, que eu acho que todo mundo, você fez a faculdade, fez pouco, saiu há pouco tempo, e não é puxar a sua orelha. Eu acho que o trabalho de base, independente de ser natação, futebol, vôlei, é muito, 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 muito gratificante. Entendeu? É muito. É uma coisa, é um trabalho que você faz, só que aí tem que ter uma coisa chamada amor pelo que você faz. Sim. Se você trabalhar com amor,
E não ficar falando sobre salário, sobre tá chato, sobre o garoto é chato, sobre isso. Começou a fazer isso, vai vender outra coisa, para de ser professor. Professor é amor, professor é atenção, professor é carinho. Tanto é que agora, nessa pandemia, quando nós paramos de trabalhar, estamos fazendo live, aulinhas pelo celular, muitas pessoas não gostaram de fazer, poucas gostaram, porque o contato com o professor é a melhor coisa. Nós, professores, estamos, na hora que a gente está dando aula, a gente olha para um, fala uma coisa, olha para outro, fala para outro. Isso é o diferencial do professor presencial, entendeu? Então, graças a Deus, está acabando a pandemia, se Deus quiser vai acabar logo, e nós, professores, não é só os alunos que vão sentir falta da gente, nós vamos sentir falta dos alunos, e essa volta da pandemia depois, você vai ver que muitos professores vão crescerem e melhorarem, e muitos alunos vão dar o devido mais valor para nós professores. Tem mais alguma pergunta ou alguém quer perguntar alguma coisa? Subiu aí. O que você espera daqui para frente? Suas metas? Então, pessoal ou então profissional? o que nós esperamos, as nossas metas, é o que eu falo. Não é generalizar tudo. A nossa vida esse ano, o colégio, a natação, está perdido. Perdido, eu estou dizendo assim, não concluiu o ano todo. Mas perdemos. Então, o colégio, criança vai passar de ano, mas não vai passar 100%. A natação, tanto é que dificilmente vai ter competição mais esse ano. Entendeu? Então, o que nós esperamos esse ano? Acabar esse ano logo, dar saúde, atenção, carinho para as crianças, que elas estão precisando muito, e se preparar para o ano que vem. Pensar no ano que vem. Porque agora não é hora. Por exemplo, o colégio está para voltar. Não adianta a professora pegar, enfiar no quadro um monte de matéria, vomitar a matéria em cima da criança, que a criança não vai entender. Ela vai ter que dar um pouco só de matéria, ela vai ter que dar atenção, carinho, ela vai ter que brincar. O que a gente comenta é que, acabando, ou a partir de hoje, nós temos que nos reinventar. Então, do meu ponto de vista, eu acho que até o final do ano, nós temos que, é aquele português claro, ir levando, dando carinho, atenção, o professor, ao invés de o professor ser amigo, porque esse ano ele está perdido em termos de estudos, em termos de natação e até vida mesmo. Teve gente que programou que ia fazer isso, que ia viajar, que ia fazer no final do ano isso, aquilo, e não vai dar. Não só financeiramente, como até as crianças, que as crianças pegaram férias agora, depois pega depois, a gente não sabe quando vai levar as crianças. E outra, vai viajar para onde? Que um monte de lugares ainda não abriram, e os lugares que abriram é 30% da capacidade. Então, do meu ponto de vista, é acabar esse ano sendo amor, carinho, dar atenção, uma palavra de conforto, entendeu? É o que eu falo. E esquecer o que a gente passou. Não ficar pensando, ai, mas eu olho assim, eu tinha tantas crianças boas, caramba, elas iam muito bem. Gente, a pandemia aconteceu. Agora é hora da gente não ficar na parede chorando. A gente tem que levantar, sacudir a poeira e ir para frente. E uma coisa que a gente não pode esquecer nunca. Nós, professores, e tem gente aí no grupo, técnicos, não podemos esquecer uma coisa. Nós somos exemplo das crianças, nós somos exemplo dos adultos. Então, se você chega numa aula,
triste, depressivo, por causa da pandemia, você vai passar o que para a criança? Negatividade ou positividade? Negatividade. Então, uma dica do que eu faço há 33 anos. Quando eu ando na porta do Santa, eu tenho uma caixinha lá, e essa caixinha eu sempre deixo os meus problemas, brigo com a mamãe, brigo com a namorada, e brigar isso, e dívida, eu deixo nessa caixinha, e eu entro. E quando eu saio, eu pego da caixinha e levo tudo de novo. Porque eu acho que os alunos, independente se são crianças, adultos, alunos de qualquer modalidade, a gente não pode misturar a nossa vida. E outra, se eu ganho pouco, arranjo outro emprego, vê um horário, como eu faço. Eu trabalho de dia com natação, de noite eu dou aula de ginástica. Pronto. Por quê? Porque é complicado. E nós temos que pensar também em quem contrata a gente, que ele tem gastos também. Não é puxar saco. Não é puxar saco. Entendeu? Mas nós temos que fazer isso. E não ficar na borda da piscina ou de papinho com o pai, conhecer. Ah, quer conhecer? Conhece. Ó, a gente depois, quando acabar eu tô lá fora, a gente se conhece. O professor, ele tem que ser um espelho. E ele tem que entrar agora, depois dessa pandemia, ele tem que entrar com bastante amor, carinho, porque os alunos estão precisando e os pais também estão precisando. Entendeu? Verdade. O Hugo Dupré deixou uma pergunta aqui. Como está as próximas gerações da natação da Baixada Santista? Então, Hugão, em primeiro lugar, um abraço. Considero você muito da secretaria, não é de hoje, você me conhece lá do Santa. Então, o futuro da natação, é por isso que eu comento, Hugo, sobre essa importância da base. A base é a importância de tudo. Então, o que nós desenvolvemos lá no Santa é essa atenção para a base, entendeu? Trabalhando os 4 estilos, ensinando bem, para as crianças terem um degrau. O bom do Santa Cecília é que eu penso em passar para o Petis. O Petis pensa passar para o infantil, o chamado degrau. Porque tem clubes que o técnico vai do mirim, ele quer que o garoto ganhe e não pensa nos outros. Aí o que acontece? O garoto vai ser um campeão de mirim, só que quando ele chegar no Petis, ou ele está cansado de tanto nadar, ou ele está machucado. Entendeu? Então, o nosso trabalho, ou o que eu esteja explicando para o Hugo, é os locais que estão desenvolvendo o trabalho, um pensar no outro. Entendeu? O mirim pensa no Petis, o Petis pensa no infantil. Assim vai dar resultado. Claro que tem muitas crianças que não continuam. Só que é o que eu falei, você não sabe quem vai continuar ou não. Entendeu? Então você vai dar atenção para a criança forte e para a fraquinha. Que a fraquinha pode virar forte lá na frente. Entendeu? Então, o que nós desenvolvemos lá no Santa é isso, acreditar em todos e trabalhar para as categorias. Não eu pegar, fazer um campeão de mirim e prejudicar a criança. Ela ficar como eu posso falar, cansada de tanto cantar azulejo ou até machucar o ombro de uma criança. Entendeu? Então o Santa desenvolve esse trabalho. Legal. Bom, a gente está chegando já no nosso final. A gente pode agendar outra entrevista mais para frente. Aí você pode falar um pouquinho mais. Podemos falar em outro tópico ou outras coisas aí. O que a gente pode fazer? As pessoas mandam no seu grupo ou no meu um assunto, entendeu? Que hoje não era live para eu falar da minha vida. A live que eu fiz da minha vida, eu fiz com o Márcio, tá lá no
na galeria do Márcio. Hoje era para eu falar sobre a natação de base, o amor que se tem por trabalhar numa categoria de base e a importância que somos nós professores, não só no desenvolvimento da base, como nós marcamos as nossas crianças para o futuro. Entendeu? Tem pessoas que estão aí, que nadaram comigo, e se estão aí, é sinal que eu fiz bem, eu não fiz mal. Mas como eu sempre comentei com todo mundo, nem Jesus Cristo satisfez todo mundo. Então um dia vocês vão estar andando na rua, alguém vai falar mal de mim, outros vão falar bem, mas é uma coisa que é o que a gente fala, a gente tenta não errar e fazer sempre o direito, entendeu? E eu gostaria aqui, antes de finalizar, agradecer não a instituição da Unisanta por acreditar no meu trabalho, que eu estou hoje há 33 anos, graças ao bom Deus, à família Teixeira, o Marcelo Teixeira encabeçando, mas nós temos que falar família Teixeira, porque não é só o Marcelo Teixeira da faculdade, é uma família, entendeu? E me abraçaram, e tudo que eu sou hoje na natação, até a faculdade que eu fiz, a FEFES, foi graças a eles, a família Teixeira, que me deu uma bolsa de estudo, e até hoje eles abraçam, acreditam no meu trabalho, que eu desenvolvo, esse trabalho que eu faço, equipe B, equipe C, tudo foi meu, tudo eu desenvolvi, errando e aprendendo. Graças a Deus, hoje está certo, mas eu errei muito. Mas é uma coisa muito legal, a empresa acreditar em você e deixar você trabalhar e o que você queira fazer. Entendeu? E também agradeço a você por estar dando essa oportunidade a mim, de estar falando, não digo a minha vida, mas sim a importância do trabalho de base, o que nós desenvolvemos no Santa, não é para ajudar alguns professores, porque hoje essa live não teve muita gente, porque teve o jogo, Palmeiras, Corinthians, mas vai ficar gravado no YouTube. Então, aí depois você me passa o canal, eu passo para a pessoa e passo também para os grupos dos professores, o Alberto Cler, Renato Simon. Por quê? Porque é uma coisa legal que eu gostaria que todos os professores pensassem em trabalhar com a base. Entendeu? Como eu já falei, cansa, mas é muito boa. Legal. Bom, já avisando, galera, muito obrigado a todos que estavam aí, fizeram a pergunta, deixaram as perguntas também aqui. E também para dizer que nosso lá no canal do YouTube, o nome chama Personal Psicocare, é só você digitar na lupinha que aparece. Eu tenho mais ou menos umas 100 entrevistas lá, durante esse tempo todo. E já adiantando, quando acabar a pandemia, que a gente não sabe, né? Talvez ano que vem, aí poder voltar lá no Santa. Também tem que filmar o meu técnico, o Bartolo, né? Promessa tem que ser, é dívida. Então, filmar toda a aula de vocês, a prática, fazer um feedback com os atletas, perguntando como que é a aula do Claudinho, como que é a aula do Bartolo, e depois editar e jogar lá no nosso canal do YouTube. Ou editar, né? Deixar gravado, ou fazer ao vivo, se for possível, fazendo ao vivo, diretamente no Ótimo, canal, boa ideia. Que tá seguindo lá, poder ver, entendeu? Então, agora essa última mensagem, bem pequena, um resuminho assim, para você falar, qual mensagem você quer deixar para a galera que está aqui vendo a nossa entrevista, galera que vai ver lá no canal do YouTube? Então, rapidinho, eu agradeço a todos pela atenção. Estamos num momento complicado que foi a pandemia, mas vocês veem que Deus existe, independente da religião. Entendeu? Então, peço que a gente dê a volta por cima, se reinvente, e não só a minha live, como as outras lives, tomem como exemplo profissionais como a gente, que às vezes as pessoas até perguntam entre pessoas assim, tem uma dúvida, 33 anos, você não está, desculpa a palavra, de saco cheio? Não. Por quê? Para finalizar, cada ser humano
é diferente. Então, eu nunca enjoarei. Então, além de eu trabalhar com amor e carinho, cada criança é diferente. Então, eu acho que essa mensagem que eu estou passando é nunca a gente desistir, lutar, acreditar e bastante saúde para todo mundo. Isso tudo vai passar, entendeu? Porque Deus existe. Fiquem com Deus. Obrigado a todos que vieram na live ou irão ver depois no YouTube. Fiquem com Deus. Valeu, muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Abraço, professor. Subiu, né? Tchau, tchau, gente.